Oi, oi, oi! Hoje eu finalmente vou conseguir gravar vídeo. Como vocês estão vendo no Instagram, minha vida tá uma loucura, cheia de coisa. Mas olha só, já tô pronto aqui pra gravar com uma luz que eu não tenho extensão. Bagunça que eu acabei de comprar essas coisas, vocês viram, né? Que eu postei nos stories e vou gravar agora. Oi, 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 pessoal, deixa eu falar um pouco com vocês. Esse vídeo eu quero trazer mais relacionado ao direito, mas assim, não tanto. Vai ser mais uma questão pessoal, como eu entrei na área jurídica, como eu me situei, como eu tô agora e como isso vai servir até para as pessoas que querem começar o curso, enfim. E eu quero trazer algo mais pessoal para dar um início e começar as postagens relacionadas ao direito, assim, que eu acho interessante que as pessoas saibam que tem dentro do direito, que tem direito, né, de fato, as pessoas. Então, eu vou trazer algo nesse sentido, porém eu quero me aproximar mais antes de começar a jogar só coisa jurídica, enfim. Se a luz estiver muito clara, muito ruim, sou eu, tá? Porque hoje eu não tô com meu ajudante, Rodrigo me deixou na mão, e aí eu vou fazer o quê? Gravar sozinha. Não sei posicionamento de luz, mas enfim. Quis trazer pra vocês algo mais casual. Tô aqui, ó, jogada no sofá. Acabei de chegar. Foi aquele... Vocês vão ver a gravação desse vídeo. Foi no dia das compras da maquiagem. Tá tudo aqui jogado no sofá. E eu quero gravar rapidinho porque eu tenho que começar a estudar hoje a tarde toda e à noite. Então, eu vou trazer nesse vídeo um pouco de como eu cheguei no direito e eu quero compartilhar porque eu acho interessante outras pessoas compartilhando como a pessoa chegou a algum lugar, como é que escolheu isso, e eu quero começar dividindo o vídeo em duas partes. Eu antes do direito, antes de entrar na universidade, e eu depois de entrar na universidade até agora. O que é que acontece? Como eu escolhi o direito, né? Antes de entrar, como eu escolhi, eu achava muito interessante essa questão de juiz, que eu já levava o direito pro lado do juiz, né? Já entrei com a mente querendo ser juiz. Eu escolhi pensando no fato de que o juiz, nossa, o juiz é muito legal, o juiz decide pela pessoa, o juiz vai ali, tá entre os direitos de duas pessoas, decide o melhor para cada um e fica tudo bem. Balela. Na real, balela não, né? Mas na realidade, quando a gente chega já no curso de Direito, que a gente procura se aprofundar mais, ver mais decisões, entende mais sobre os direitos de cada um, né? A gente começa a perceber que não é bem assim, sabe? O juiz às vezes não é tão certinho como a gente imagina e os direitos das pessoas também não são tão favoráveis para elas. Tem isso também, porque assim, embora tenha duas partes, tem dois direitos aí envolvidos e o juiz fica limitado aos dois direitos a ponderar. Eu escolhi exatamente pensando dessa forma. Só que o que acontece? Eu entrei e vi que não era bem assim. E mesmo assim, é um curso que eu gosto muito. Eu só não sei se eu seguiria ainda querendo o juizado, porque assim, eu não descartei. Mas é algo bem mais complicado, então isso é um pensamento que eu tô ainda projetando, mas eu tô no 7º período agora, finalizando o 7º agora, daqui a pouco eu tô no 8º, pensei em OAB e tudo mais, e vai tudo enrolando, enfim, volta. E aí eu escolhi dessa forma porque eu achava legal. E agora, quando eu fui fazer a prova do Enem no meu 3º ano, eu pensava já no direito. Obviamente, todo mundo já tinha os cursos e tudo que queria, eu pensava. E quando eu cheguei para fazer a prova e tal, tudo certo, fiz a prova. Quando saiu o resultado, eu passei para vários outros cursos, menos direito. Então,
foi bem... não foi tão triste, porque eu confesso que eu não estava estudando de fato para isso. Porém, isso foi muito bom pra mim, sabia? Essa batida na trave na prova do Enem, né? Que todo mundo tem medo. Ou que algumas pessoas têm medo, que agora eu tenho a OAB e todo mundo me faz medo, né? Mas enfim, isso é um papo pra depois. Sim, foi muito bom essa batida na trave no Enem, por quê? Porque quando foi em janeiro, eu decidi que iria começar a estudar, certo? E para reforçar essa minha decisão, eu decidi que... eu fui forçada a ficar sem celular. Mas como? Eu fui para uma festinha com meus amigos. E aí, na capital, agora que eu moro, né? Eu ainda morava no interior. E aí eu fui pra uma festinha com meus amigos. Chegando lá, eu fui roubada. Roubaram meu celular. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei com minha mãe: mãe, não quero celular. Pode deixar pra depois, a gente compra depois, não quero celular. Tudo bem, né? Eu não ia achar ruim, né? A menina de 17 anos, 16 por aí, eu tinha, querendo largar o celular pra estudar. Maravilha, né, pra mãe. Larguei o celular, disse a ela, eu larguei não, né? Eu fui forçada a largar, mas eu continuei sem porque eu quis. Digo, não, eu preciso de estudar agora, eu preciso focar agora nos estudos, então eu vou ficar sem celular. De janeiro até uns dias ou um mês mais ou menos após a prova do Enem, de janeiro até outubro, novembro, por aí. E assim, eu quero falar um pouco pra vocês desse período bem pesado pra mim, que gerou várias outras coisas, entre benefícios e malefícios. Primeiro, eu fiquei muito organizada nessas questões de estudo. Eu tinha planejamento, tinha cronograma pra toda hora, todo dia, almoço, janta, hora de organizar a casa, que eu ficava em casa sozinha, minha mãe trabalhava, fazia almoço, tinha horário pra tudo. E isso eu trouxe pra universidade, isso é muito bom. Hoje em dia eu já mostrei a vocês no Instagram, né, inclusive quem não me segue, já segue no Instagram, que eu fiquei com essa coisa de cronograma, de tudo nos horários certinhos, e quando desmantela eu fico até aperreada, mas eu fiquei com essa organização e isso é bom, muito bom. Porém, esse período também trouxe uma coisa um pouco complicada, que foi ser menos sociável, né? Eu me afastei muito dos meus amigos, de algumas pessoas, inclusive do interior, e que acabaram, assim, algumas nem acabaram voltando a ser a mesma coisa que era. Tenho contato, mas não é como antes. E acabei afastando muita gente. É uma coisa bem complicada, eu fiquei menos sociável, mas também fiquei estudando mais, fiquei focada mais em estudo. E assim, até um certo tempo depois que eu entrei na universidade, eu também continuei dessa forma, menos sociável, até chegar a um ponto que eu, na metade ali do curso, eu parei e pensei, não é assim que eu quero. Mas deixa eu voltar em como eu entrei na universidade. E aí esses meses de estudo sem celular, que inclusive quando o pessoal perguntava à minha mãe, cadê Paloma? Ela dizia assim, tá lá em casa, só quer saber de comer mato e estudar. Comer mato por quê? Porque quem me acompanha sabe que eu tenho uma rotina de alimentação também saudável, e assim, não é questão de estética exatamente. Eu já peguei esse costume desde ali da minha adolescência, e hoje em dia, mesmo que eu coma besteira alguns dias, mesmo que eu esteja sem dieta, hoje eu tô com dieta, né, tem minha nutricionista que me acompanha, mas assim, mesmo eu sem dieta, eu sem nutricionista, sem exercício, eu tô numa alimentação certinha, e óbvio que eu tenho as minhas saídas. Mas aí minha mãe dizia o quê? Ela tá lá, comendo, só faz comer mato e estudar. Ok, né? Tudo bem, era verdade. Passado esses meses, chegou a prova do Enem, eu fiz a prova do Enem e assim, cheguei em casa totalmente desesperada. Então, tô falando umas coisas aqui pra vocês
vou falar, inclusive, que é bem íntimo, né? Porque eu cheguei em casa e minha mãe até hoje lembra, provavelmente porque ela ficou super mal comigo e eu fiquei do tipo, eu não vou passar, mãe, não vai dar certo. Tinha uma questão lá que tava na cara, depois que eu fiquei pensando e tudo mais. Aquele negócio de quem, eu acho que é coisa de quem realmente estudou, sabe? Porque fica metódico em cada detalhe das questões e fica, mas será? Fica pensando depois como fez a prova, e às vezes eu nem lembrava do que eu tinha marcado na questão, mas já tava sofrendo, dizendo que não ia passar, não sei o que. Chorei horrores, desesperar mesmo. Minha mãe ficou super triste comigo, junto comigo, minha mãezinha. Ela não tinha o que fazer, a gente só ficou esperando o resultado, né? E esse período foi bem pesado, inclusive nesse período eu fazia curso, eu fazia curso online, no caso, quem já estudou aí com Descomplica. Eu usava o Descomplica e eles, cara, pessoal, perfeito para estudo de Enem, perfeito. É algo que você não sai de casa, por isso assim, eu não prefiro o estudo EAD como a gente tá tendo agora na universidade por causa do novo vírus, né? Mas eu adorava fazer as coisas deles online, porque assim, era muito flexível. Agora, assim, era flexível, mas eu não tinha o meu momento social por causa de mim, porque eles tinham o cronograma todo certinho, de horário para descanso e tudo mais. Meu descanso era tocar violão, às vezes, era tocar alguma coisa, que quem sabe eu toco alguns instrumentos. Era isso, eu acho que era difícil até eu assistir série. Chegou o quê? Resultado. O que é que aconteceu na minha segunda tentativa? Passei. Problema? Passei para estadual. Problema? Greve. Primeiro semestre. Passei para UEPB de Campina. O que é que eu fiz? No segundo semestre, tentei outras opções. E aí eu coloquei uma bolsa na universidade de João Pessoa, bem aleatória assim, sabe? Como quem não quer nada, porque era João Pessoa, eu não tinha conhecimento muito de estar lá, era uma cidade que eu ia muito de férias e tudo mais, não pensava tanto assim não. E aí eu coloquei, mas ó, um detalhe é que eu sempre falei aos meus amigos que eu era doida pra morar na capital, não sei porquê, né? Eu acho que é praia e tudo mais, que hoje em dia eu nem vou à praia. Mas enfim, passei. E aí depois que eu coloquei a bolsa pra Unip, deu certo novamente, deu certo. E aí o que é que começou a acontecer? Problemas. Como é que eu ia pra João Pessoa? Eu não conhecia muita gente lá. Eu conhecia só minhas primas, que inclusive os amores que me ajudaram muito, Isabel. E assim, minha madrinha me apoiou bastante, minha mãe, todo mundo, né, me apoiou bastante, mas assim, ninguém podia ir comigo pra João Pessoa pra resolver minhas coisas. Eu lembro, inclusive, exatamente como foi quando eu soube que tinha passado. Eu tava olhando o computador, do nada, assim, eu tava, sabe, fazendo o quê? Procurando mais coisas de assuntos pra estudar para o Enem novamente. Procurando não, eu tava tipo revendo as coisas. Eu abri o computador, olhei o e-mail. Meu Deus, se fosse selecionado para a bolsa da universidade de pé, não sei o que, eu digo, mentira. Aí pesquisei a universidade e tudo mais. Eu realmente tinha colocado, pra vocês terem noção, nem lembrava. Comecei tipo, o que tá acontecendo? Aí eu liguei pra minha mãe. Meu Deus, eu tô contando assim como se fosse a maior conquista do mundo, mas gente, basicamente sabe? Pra quando você tá saindo do ensino médio, quem mora inclusive no interior sabe o quanto isso faz diferença lá dentro. E assim, você é meio metódico com essas coisas, mas também era porque eu queria, né, esse curso, então foi bom pra mim. Eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu vou estudar em João Pessoa. E agora? Como é que a gente faz? Tipo, ela não sabia se me dava parabéns, se não sabia o que falava. E eu comecei a dizer a ela, não, a gente vai, eu vou organizar meus papéis e tudo mais. Aí ela disse, mas eu não posso nem ir contigo e tudo mais. Eu digo, não, mas eu vou organizar. Detalhe, que isso foi na segunda-feira, eu tinha que estar com todos os papéis em dias na terça lá, tudo em dia. E quem sabe dessas bolsas e tudo mais, sabe o quanto de papel precisa. Eu fiz o quê?
eu fui. Mas não só fui, não. Eu tive que resolver várias coisas, e várias idas no cartório, um monte de papel pra tirar. E quando eu cheguei lá ainda precisou, eu fiquei desesperada. Tipo, eu cheguei lá com minha prima, eu já cheguei desesperada, pensando que não ia dar tempo, porque se precisasse buscar alguma coisa, como era que eu ia fazer, porque eu cheguei na terça de manhã, levou aí umas 2 horas, eu acho que eu nem lembro que horário eu saí, mas eu cheguei em um horário de manhã, mais ou menos de tarde, porque eu acho que eu ainda tinha que pegar uns papéis no cartório de manhã, eu tinha que pegar uns papéis no cartório de manhã, porque quando eu soube já era de tarde, né? Na segunda de tarde. Então eu tinha que pegar na terça de manhã, esperar abrir e tudo mais. Aí vim pra João Pessoa, cheguei já desesperada, porque fiquei pensando, e se não der não der certo, como é que eu vou voltar pra pegar papéis, não sei o quê. Liguei pra vários amigos quando precisei dos papéis lá, algumas pessoas me ajudaram, lembro de todas. Lembro de quem não me ajudou também, infelizmente. Óbvio que eu não tenho rancor, mas eu lembro. E lá a Isabel, tipo, super me acompanhou, ainda bem que ela tava lá e me acalmou, entre aspas, porque eu não fiquei calma não com as coisas não, porque quando eu cheguei pra entregar todos os papéis, faltou coisa. E já era tipo 4 horas da tarde, 5 por aí. A sorte é que a menina, eu acho que ela viu que eu era de outra cidade, e talvez elas façam isso quando, com relação a isso, que você vai, né, tem interesse, você demonstra interesse na vaga, você foi e tudo mais, mas faltou alguma coisa. E aí eles permitiram que eu fosse buscar minhas coisas e entregar no outro dia, mas o prazo realmente era na terça. E aí eu voltei pra casa e na quarta-feira eu voltei pra entregar todos os papéis. Eu não lembro quando foi que começou, eu acho que depois de uma semana mais ou menos começou as aulas, não, já tava, eu acho. E aí, tipo, foi assim, eu tive que voltar, pegar minhas coisas e pronto. Deixar o minha mãe, tipo, de início eu nem fiquei tanto assim, sentida tanto de saudade do pessoal, sabe? Porque eu tava ali na adrenalina, eu acho, de sair e ir pra onde eu queria fazer o curso que eu queria fazer. Mas depois, vou dizer uma coisa a vocês, a pessoa sofre com a saudade, muito, 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 de tudo, de tudo. Você começa a lembrar de cada detalhe, como era o interior, que as pessoas se ajudam muito, apesar de falarem muito, se ajudam muito. Eu fiquei, as outras vezes que eu voltei pra casa, sempre que eu volto, vou dar mais saudade do que a primeira vez que eu saí, que eu ficava até pensando quando eu saí de primeira vez, mãe, só ali, João Pessoa do lado, mas não dá pra ficar indo sempre. Pra mim, o meu final de semana é pra estudo, e agora, como vocês estão vendo, é mais trabalho, então assim, é bem complicado, né? Então, quanto até a chegada do curso, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Disse pra vocês minha rotina diária, como eu cheguei no curso. E assim, eu espero muito que eu consiga manter a minha área com isso tudo que eu tô tendo aqui de redes sociais e tudo mais, com a minha área, porque assim, é uma coisa que eu não penso em deixar, nem que eu vá estudar direito digital, tô começando a me aprofundar mais também, principalmente porque eu tô entrando nisso agora, então vai ser bem legal os conteúdos que a gente vai passar pra vocês, e eu quero também que vocês vão me dizendo dicas de temas, por exemplo, preciso saber mais sobre isso e tal, porque assim, ultimamente tem muita coisa relacionada aos direitos pós-pandemia ou na pandemia, mas assim, tem algumas coisas que constantemente a gente não sabe, coisas básicas que a gente não sabe, e eu vou liberar agora o vídeo de seguro, porque assim, ó, é um tema aleatório, mas eu postei aqueles negócios, aquela pergunta nos stories, e vi que vocês se interessaram muito, então vai ser nesse formato, eu vou postando, se vocês se interessarem muito, eu vou lá e faço, e também vou liberando outros temas aleatórios. Então, basicamente, era isso que eu queria falar com vocês. Acho que eu não esqueci nada, se eu esqueci, eu volto aqui já pra falar.
Então, beijos, abraço, me acompanhem, tá?